Último bloco do Nativa 12 horas de hoje, é a hora das informações de polícia. Vem aí, João Luiz Fickel. Ronda com a polícia. Oferecimento Auto Center Lobo da Costa, Rua Lobo da Costa 319. Rol Sistemas de Segurança e Otelmo Autopeças. E ele já está lá na redação. O que temos de novidades para hoje, João? Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos que nos assistem. A novidade é a respeito desta força-tarefa, da qual, inclusive, você fez essa matéria. Uma nova operação vai ser realizada buscando reduzir o número de homicídios em todo o estado do Rio Grande do Sul. A ideia é mobilizar polícias de todas as regiões. A operação Força-Tarefa vai envolver as polícias militar e civil. O objetivo é diminuir a criminalidade, principalmente na região metropolitana do estado. Para isso, policiais civis e militares de todo o Rio Grande do Sul estarão envolvidos na ação. O comando da região sul da Polícia Militar abrange 27 municípios e possui 4 batalhões. Cedeu 10 policiais, ou seja, 3 policiais da cidade de Rio Grande, 3 policiais da cidade de Pelotas e 4 policiais que cumprem a agenda administrativa aqui no Comando Regional. Ao todo, cerca de 200 policiais estarão envolvidos com a operação. A estratégia é usar 60 agentes para a formação de equipes especiais na apuração dos casos de homicídios. Segundo o chefe do Estado-Maior do CRPO Sul, a ação não preocupa a segurança da comunidade. Teve cidades tipo Santa Maria que cedeu 50 policiais, num total de cerca de 43. Não interfere, é plenamente justificável isso aí. Foi o mínimo necessário que foi retirado aqui e foi feito todo um planejamento do comandante para não onerar a cidade, ou seja, o 6º e 4º Batalhão, cedendo 4 policiais aqui do Comando Regional. Na região sul do estado, um efetivo menor de policiais militares sairá das cidades com destino à capital. Em Pelotas, por exemplo, apenas 3 PMs serão deslocados para a Operação Força-Tarefa, que deverá começar nesta quinta-feira à noite. Os policiais já estão na capital desde a manhã de ontem, onde recebem treinamento intensivo, incluindo palestras e práticas de abordagens, além de tiro e operações em áreas de risco. E vão ser lá alocados no Comando Regional de Polícia Metropolitana, que é a Grande Porto Alegre, e no Comando Regional, e no Comando de Policiamento da Capital, que é na capital, que vão lá receber instruções e orientações para atuarem por cerca de 60 dias. Mas, dependendo dos resultados obtidos, o prazo poderá aumentar. Olha, o custo desta operação vai ser de R$ 720 mil. 75 policiais vão atuar em Porto Alegre e os 125 restantes serão distribuídos nos municípios de Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Gravataí e Viamão. Já que a população da nossa região sul estava falando que realmente não tinha segurança e que ainda ia piorar a situação, ouvimos o chefe do Estado-Maior, o Coronel Vedana, portanto esclarecido sobre esse assunto. Esperamos que essa força-tarefa, também daqui a alguns meses, venha aqui para Pelotas, na nossa região, fazer também uma grande atuação de operação varredura, que necessita também, sem dúvida alguma. Você vai ver agora umas imagens em flagra que o Renato Vargas, colega, cinegrafista, câmera, estava gravando um boletim juntamente com a Patrícia Porciúncula e flagraram uma senhora em um edifício do 4º andar. Veja. Foi hoje, por volta de 11h30 da manhã, esta senhora estava ali, ó, efetuando o seu trabalho, provavelmente por cobrança dos patrões, não é? Lá em cima daquela janela. Veja que segurança tem aquela senhora ali, ó. Mão esquerda, manuseando ali a vassoura, chinelo de dedos, aquele balde do lado, vocês estão vendo as imagens, provavelmente com sabão, ela esteja passando ali algum detergente, para tirar o pó, a sujeira da janela. Olha a altura aquilo ali, olha a altura da parte do solo onde ela está. De 12 a 15 metros deve ter de altura. Sem segurança nenhuma. Sem segurança nenhuma. Né? Fazendo o seu trabalho porque necessita, precisa do seu trabalho para levar alimentação para a família. Fica aqui o registro, digamos de passagem, seguidamente aqui de cima do 10º andar, nós flagramos operários trabalhando sem capacete, sem cintos de segurança, sem botas, sem nada.
Cabe a quem isso aí? O Ministério do Trabalho ou órgãos fiscalizadores. Inclusive, se há representante das empregadas domésticas, deveriam também de cobrar para que elas tenham mais segurança no seu trabalho no dia a dia. E principalmente os patrões, né? Reverem isso aí. Colocar um ser humano arriscando a vida, não é? Sem proteção nenhuma. Nenhuma. Vocês viram nas imagens. As imagens já diz tudo. Falta o que na cidade? Fiscalização. Plínio no Fragata, um abraço, obrigado por nos acompanhar diariamente. Era isso. Felipe, contigo. Tá certo, João. Obrigado pelas informações e até amanhã. Até amanhã. Nativa 12 horas de hoje termina por aqui. Assista agora o Jornal da Campanha. Novas informações às 7h20 da noite no Rio Grande Record. Uma boa tarde para você e até amanhã.